Fala galerinha, tudo bem? Hoje mais uma aula pra gente, agora sobre previsão do tempo. Então, a gente vai entender um pouquinho o que o pessoal fala na televisão, quando eles falam de previsão do tempo. Bom, nós vimos nas outras aulas sobre os movimentos terrestres, a incidência dos raios solares nos hemisférios norte e sul, as estações do ano, e tudo isso vai caracterizar essa mudança no clima e na temperatura. Então, primeiro, a previsão do tempo é a descrição das condições futuras do tempo em um certo local. Então, é uma previsão, tá certo? Pode mudar? Pode. É uma previsão de um determinado local. Meteorologia é a ciência que estuda esses fenômenos, né? Que são os raios, os trovões, os ventos, os deslocamentos de chuva, geadas, etc. A climatologia estuda o clima de uma determinada região. A gente precisa entender essa diferença entre tempo e clima, tá? Mas vamos começar a entender aí. O tempo ele está relacionado com as condições meteorológicas de um local. Seria o humor do da nossa região. O clima ele está relacionado com as condições atmosféricas que caracterizam uma região por um período mais longo. Um exemplo seria a sua personalidade. Ah, professora, como assim? Bom, o tempo seria naquele determinado dia ou naquela determinada semana. O clima, ele está relacionado com a estação do ano, por exemplo. Se aquele período, por exemplo, de primavera, ele vai ser mais seco, mais úmido, temperatura aumentando. Esse é o clima. O tempo é o que a gente tem num determinado local ali, mais localizado, e por um tempo menor. Tudo bem? Então, o tempo é o que está rolando agora e o clima é um período maior. Como que é feita essa coleta de dados para a previsão do tempo? Então, existem os satélites artificiais que vão mostrar a movimentação das massas de ar. Existem navios, aviões e balões meteorológicos que vão trazer os registros das condições do tempo em continentes e oceanos. Esses satélites e esses navios, balões aí, eles vão mandar informações para uma estação meteorológica que vai ter uma antena, né, um receptor, e esses dados vão ser enviados e analisados através do computador e vai ser feita a comunicação dos resultados que a gente vê muito nos telejornais, na internet, a gente já tem aplicativos no celular que nos informam a previsão do tempo. Quais são os fatores envolvidos nessa previsão do tempo? Primeiro, a pluviosidade, que é a quantidade de chuvas, né, em determinado lugar. Ela é calculada, né, ela é medida pelo pluviômetro, é um equipamento que mede essa quantidade de chuvas no local. Se a gente olhar na figura, seria esse aparelho aqui, né? Aqui atrás. Então, esse é um pluviômetro. A umidade relativa do ar, ela também vai influenciar a previsão do tempo e quem mede é o higrômetro, que está aqui, ó. Então, essa é uma estação meteorológica que além de receber, né, de enviar dados dos balões, dos satélites, eles captam as informações desses equipamentos também. A temperatura do ar, que é medida pelo termômetro, velocidade e direção do vento, que está aqui o anemômetro, e a pressão atmosférica pelo barômetro. Lembrando que pressão atmosférica é a força exercida pelo ar atmosférico, né, pelo gás atmosférico na superfície terrestre. Quanto menor essa pressão, mais facilmente a água passa do estado líquido para o gasoso. Então, se a pressão atmosférica está mais baixa, a umidade relativa do ar vai aumentar, porque a umidade relativa do ar é a quantidade de água que a gente tem no estado gasoso, né? O vapor de água. Então, quanto menor a pressão, maior a maior a umidade relativa do ar. Se a temperatura aumenta, se aumenta o vento e diminui a pressão, eu tenho um aumento da umidade relativa do ar, consequentemente um aumento de chuvas, um aumento de pluviosidade.
Se a umidade ela for muito alta, a sensação de frio ou calor ela é ainda maior. Então, se eu tenho uma temperatura muito alta, uma umidade relativa do ar muito alta, a sensação da temperatura ela vai ser maior. Então, um fator, a gente está vendo que um fator influencia o outro. Se eu tenho uma umidade relativa do ar alta, eu tenho um aumento da pluviosidade. Para aumentar a umidade relativa do ar, eu aumento a temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a evaporação de rios, mares, oceanos. A velocidade do vento também aumenta essa umidade relativa do ar. E a baixa de pressão atmosférica aumenta a umidade relativa do ar, que aumenta a pluviosidade. Então, quando a gente fala em previsão do tempo, eu tenho todos esses fatores envolvidos para dizer que vai ficar uma determinada temperatura, se tem chance ou não de chuva, né? Tenho tantos % de chance de chuva hoje na cidade de Santo André. Hoje a umidade relativa do ar vai ser mais alta, vai ser mais baixa por conta de todas essas medições. Espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e um beijo virtual para todos vocês.